A ideia desse papo aqui é a gente ouvir um pouco do André Ilha, dessa história que está rolando lá em Guaratiba, enfim, conhecer um pouco do que ele tem para contar para a gente de lá. E o objetivo principal, cara, desse papo aqui é começar ou retomar essa aproximação da galera da escalada com a galera do rapel. E aí, por isso, a gente tem muito a agradecer ao Dinho, que teve a iniciativa de contactar várias pessoas, contactou essa galera toda boa aí do rapel, essa galera boa da escalada. Então, agradeço a ele e a boa disposição de vocês também de estarem aqui para a gente fazer esse primeiro contato, que com certeza vai ser, vai dar muito samba aí para frente, para a gente tocar essas montanhas junto aí agora para frente. Bom, o André Ilha, acho que vocês todos já conhecem, né? Só uma coisinha, Rogério. Eu sugiro que Oi. todo mundo que não esteja falando, no caso Buginho, o Gabriel também, desligue o áudio. Sim, eu vou fazer isso, Você faz por aí, tá? Posso fazer sim, desculpa aí que eu estava falando, me desconcentrei das funções de moderador aqui. Mas então, galera, a ideia é, enfim, a gente ouviu um pouco do André, e aí, se vocês, qualquer um aí, tiver alguma dúvida, ou então quiser puxar algum assunto, quiser fazer alguma observação, qualquer coisa, manda pelo chat aqui da reunião. Eventualmente eu vou dar uma olhada no WhatsApp também, no grupo, mas o ideal seria mandar aqui pelo chat, porque eu vou concentrando aqui, e aí eu vou mandando as coisas para o André para a gente falar, para a gente organizar um pouco essa palestrinha que ele vai falar para a gente. Beleza? O Bugim pediu para fazer uma pequena introdução. Vou então abrir aqui, tá ok, André? Antes de você começar. Ok, claro. Para o Bugim falar aqui. Maravilha, Bugim. Mete bronca aí, pode sair. Ok, pode ir. Bom, juro que vou falar bem pouquinho. Acho que o foco hoje é o que o André tem para apresentar, mas eu não posso deixar de agradecer a participação de todos vocês, sobretudo o André, que se disponibilizou e que acabou criando esse link, né? Foi o grande incentivador desse link. E, na verdade, para quem não me conhece, eu sou Pedro Bugim, sou o atual presidente da Federação de Esportes de Montanha do Rio de Janeiro, a FEMERJ. E desde sempre, desde que eu me entendo por montanhista, né, os escaladores, principalmente, não numa forma generalizada, mas a gente ainda vê a questão dessa rixa, né? Eu acho até feia essa palavra, eu nunca consegui enxergar como uma rixa, de fato, mas um certo desalinhamento entre o pessoal de escalada e o pessoal de rapel. O fato é que o rapel é uma técnica que o pessoal da escalada utiliza. Obviamente não é uma técnica que a gente utiliza separadamente, a gente usa para descer, né, após ter feito uma subida. Mas o ambiente natural que a gente utiliza é o mesmo, as técnicas são muito semelhantes, os equipamentos são os mesmos, obviamente com devida colocação de cada equipamento para cada modalidade, mas enfim, o rapel na escalada ele utiliza os mesmos equipamentos que o pessoal de rapel também utiliza. Então eu vejo uma sinergia muito grande entre esses grupos e eu sempre entendi como muito ruim essa segregação, essa não união, né? E aí, como federação, até tenho conversado muito com o pessoal da diretoria, a gente chegou a fazer um seminário na URCA, né, especificamente para rapel, para tentar trazer o pessoal, para tentar fazer uma unidade. Esse seminário foi bem bacana, acabou que isso gerou uma certa documentação, mas ele acabou focado muito para a URCA, né, o pessoal que usa mais comercialmente ali o Morro da URCA, e ficou meio que nisso, né? Então, essa movimentação que está acontecendo agora, eu tenho visto com muitos bons olhos, eu acho que é um momento perfeito, principalmente porque a gente está de quarentena, a grande maioria de nós, então existe um certo tempo livre para a gente poder arquitetar, para a gente poder conversar, para a gente poder se articular. E nessa linha, né, eu gostaria muito de que não ficasse só nessa reunião. Obviamente,
A gente também já está combinando, né, de fazer uma atividade prática em que a gente faça uma colocação do grampo de titânio, enfim, isso o André vai falar um pouco mais, mas eu acho que seria muito benéfico para a gente se não ficasse só nisso, né? Se a gente conseguisse estreitar os laços, né? Eu conversei com a diretoria da federação, a gente houve também a ideia, inclusive, de ter uma comissão de rapel, né? Não só um grupo de trabalho, mas uma comissão de rapel dentro da federação. Eu acho que seria sensacional, né? Então, eu gostaria muito que todos que estão aqui, que isso possa ser replicado, para que a gente não mantenha só nessa esfera só Guaratiba, né? Como foi na época o caso que foi uma esfera muito específica da URCA, e que não fique só nisso, né? Que a gente consiga efetivamente unir laços enfim, que os frutos apareçam aí no futuro. Bom, pessoal, novamente, muito obrigado. Andreília, contigo a palavra. Dispensa comentários, Andreília é o mestre aí. Valeu, Bugim. Antes de passar para o André, eu queria só agradecer também a Solarize Treinamentos, que cedeu gentilmente o Zoom aqui para a gente poder fazer essa reunião bacana. E provavelmente a gente vai abusar e pedir para, eventualmente, outras reuniões a gente também poder fazer com um esquema lá da Solarize, na figura do Hans, que é um membro do Clube Excursionista Light. Então, André, sem mais delongas, passar a bola para você. Seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Bugim. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Quis o destino que, de uma forma assim completamente inusitada, né? Um filmete que viralizou na internet, fizesse com que nós estivéssemos aqui reunidos. E, como disse o Bugim, eu acho que é um momento muito interessante. Eu acho que essa conversa, primeira, eu vou dar uma palestra, dar um contexto histórico, falar um pouco a história lá da Pedra do Pontal, que é uma via que eu conquistei junto com o Gabriel, que está aqui presente no papo. Mas depois a expectativa é que isso realmente frutifique. E quem vai levar isso adiante não serei eu, é realmente o Bugim, a FEMERGE, do ponto de vista dos escaladores, e o pessoal do rapel vai se organizar de alguma forma, e talvez a associação já existente, ou vai tirar um grupo, não sei. Vai ter que ter alguma forma de organização para a gente conseguir avançar junto, nisso que eu sinto que está sendo um desejo coletivo, da gente deixar o passado para trás, a rixa que aconteceu, incompreensão, preconceito, uma série de elementos assim negativos, a gente deixar para trás e avançar juntos, que vai ser excelente para todo mundo. Agradeço também, em primeiro lugar, ao Dinho Pedrinha, né, porque a grande iniciativa disso tudo está acontecendo, eu acho que foi dele. Eu peguei o gancho, eu peguei a bola que ele levantou e estou aqui cortando, né, fazendo uma primeira cortada aqui no nosso jogo, mas foi ele que entrou em contato com pessoas expressivas da área do rapel comercial, pessoas que estão preocupadas, né, com a atividade, com a segurança da atividade, com a resolução de conflitos, ou seja, não são apenas operadores comerciais querendo ganhar o seu dinheiro, são pessoas que fazem isso, mas que estão preocupadas com o ambiente, com a segurança cada vez maior de seus clientes, e isso é muito bom. Eu acho que isso faz com que todo mundo esteja convergindo aqui. Alguns me conhecem de longa data, outros não, então eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, o motivo de eu estar aqui, né? Falando com vocês. Meu nome é Andreília, eu escalo há 46 anos, escalo intensamente há 44, os 2 primeiros foram em banho-maria, mas depois, a partir daí, não parei mais. E, evidentemente, como praticante sempre ativo, eu acompanhei o desenvolvimento histórico nesse quase meio século, né, da escalada. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, do ponto de vista de um observador atento, como que eu acho que a história evoluiu em linhas muito gerais. Não pretendo falar muito, para depois abrir o espaço para debate, para uma discussão que eu acho que vai ser interessante, mas uma contextualização histórica é sempre importante. Bom, a escalada é praticada no Rio de Janeiro há mais de um século. O Centro Excursionista Brasileiro, né, que é o primeiro clube aqui do país de montanhismo, já fez mais de 100 anos de idade. E até o iniciozinho dos anos 80, praticamente
só havia atividade regular de escalada e até mesmo de caminhada vinculado aos clubes de montanhismo. No Rio, em São Paulo, no Paraná, principalmente, que foram os estados onde essa organização aconteceu primeiro. E os clubes tinham um poder assim grande, né, de atração, de formação de novos praticantes, consequentemente novos associados, e de passar preocupações éticas e ambientais para os seus participantes. Bem ou mal, isso acontecia. A partir do início dos anos 80, com o esporte crescendo um pouco, alguns escaladores resolveram, muito justamente, gostavam tanto de escalar que queriam viver disso, ganhar a vida da escalada. E assim, nos anos 80, começou o profissionalismo da escalada aqui no Brasil. Ele recebeu uma forte resistência por parte de setores mais tradicionais dos clubes mais antigos, mas essa resistência gradativamente foi sendo superada. E, ao mesmo tempo em que a escalada se diversificava em diversos estilos, antes era só escalada, era um nome genérico, mas depois você passou a diversificar em escalada esportiva, que tem uma ênfase na dificuldade técnica, num ambiente tão protegido quanto possível, a escalada tradicional, que privilegia menos a dificuldade técnica e mais aspectos psicológicos da escalada, o bouldering, que é a prática de escalar pequenos blocos sem o uso de equipamento que não seja sapatilha, magnésio e um crash pad, e até a modalidade da escalada em muro, seja indoor ou outdoor, mas a escalada em muros artificiais, que é bem... As técnicas são mais ou menos as mesmas, mas tem algumas peculiaridades que diversificam, separam ela um pouco. E, da mesma forma, no profissionalismo, eu não sei quem foi o primeiro, realmente não saberia dizer isso, mas alguém identificou que na prática do rapel, que é uma das diversas técnicas da escalada, mas por ser uma técnica bastante segura, se praticada com bastante consciência, né? E que permite que mesmo uma pessoa completamente leiga possa ter um contato com uma aventura, né? Uma aventura bastante marcante na sua vida, principalmente o primeiro rapel, a gente nunca esquece, né? Passaram a oferecer esse produto separadamente da escalada. E assim foi como um filho, um galho que se diversificou e absolutamente legítimo. Não tem problema nenhum nisso. É uma forma bastante interessante de apresentar pessoas leigas à montanha, as emoções ligadas aos esportes de aventura dentro de uma situação bastante controlada. Mas, da mesma forma que no mundo da escalada as coisas nem sempre são certinhas, todo mundo fala, não, o montanhismo, os montanhistas é um exemplo de união, de camaradagem. Não é bem assim. Somos pessoas humanas, seres humanos, e como outros seres humanos, problemas acontecem, divergências acontecem, e o caso que eu vou relatar depois, da escalada que eu abri na Pedra do Pontal, que foi aquela depois dos Grandes Titãs, é uma história meio longa, que eu vou falar daqui a pouco, aberta junto com o Gabriel Fonseca, que está aqui na palestra conosco, exemplifica bem que problemas acontecem entre os escaladores, entre diferentes estilos de escalada, entre pessoas dentro do mesmo estilo, é da natureza humana. Mesmo assim, eu acho que, em média, as pessoas que praticam esse tipo de esporte têm algumas qualidades bastante interessantes e são círculos sociais mais interessantes, mais acolhedores e mais produtivos em certos aspectos das relações humanas do que muitos outros. Mas, da mesma forma, alguns praticantes do rapel passaram a fazer de qualquer maneira e aí começaram a gerar uma reação forte dos escaladores.
Por exemplo, ali no Morro da Urca era clássico, os caras chegavam em cima, jogavam a corda na cabeça de quem estivesse subindo. Isso, além de ser uma coisa desagradável, colocava em risco a pessoa, né? Porque quem está, por exemplo, guiando uma via, se tomar a corda na cabeça, pode tomar um susto, se desequilibrar e cair, se ralar todo, quebrar um pé, enfim. Aí é um problema de risco real acontecendo. E os escaladores também, por seu lado, não todos, mas muitos, eu certamente não estou incluído nisso, com um preconceito muito grande. Porra, só faz rapel, fica aí fazendo essa presepada, parará, parará, parará. Para os meus colegas escaladores que pensam assim, eu sempre digo o seguinte, gente, eu frequento muito ali Barra de Guaratiba, se você for ali embaixo da cabeça da Pedra da Tartaruga e ver uma pessoa leiga, que foi levada até lá e fez aquele seu primeiro rapel negativo, a expressão de alegria na cara daquelas pessoas me dão a certeza de que aquilo não pode ser ruim, que aquilo é bom, aquilo é uma coisa bacana. Então, se tem algum problema, vamos administrar esse problema e resolver da melhor forma possível, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas, absolutamente, é um compromisso que eu acho que a federação tem que ter, que eu tenho, que é de romper esse preconceito. O rapel é uma costela, digamos assim, né, da escalada. É claro que é uma das diversas técnicas, mas justamente pela sua facilidade de operação, pela segurança que proporciona, podendo levar de primeira uma pessoa completamente leiga para uma descida negativa, que é algo bastante emocionante, justifica que ele seja oferecido como produto e que tenha garantido, né, o seu espaço ao sol. Agora, feito esse preâmbulo, né, eu vou contar a história lá da Pedra do Pontal, que é uma história um pouquinho comprida, porque ela elucida bem um pouco disso que eu falei aqui antes. Em 1997, né? Não, 87. Isso, a gente já começa a pensar em década, já erra a década, né? Em 1987, eu e Gabriel vimos uma fenda maravilhosa naquela face ali da Pedra do Pontal, ali no Recreio dos Bandeirantes, e até numa fotografia que circulou depois, mais ou menos junto daquele vídeo, aparece uma fenda muito bem definida, perfeita para ser feita com equipamentos móveis. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, mas só para reforçar o conceito, né? Em escalada você tem dois tipos de proteção. A fixa, que são os grampos, as chapeletas e parafusos, etc. E as móveis, que são frendes, nuts, peças que quem vai na frente coloca numa fenda e quem vem atrás tira e a parede fica completamente limpa. E nessa época, eu, Gabriel e outros amigos, a gente estava procurando sempre, na verdade, continuo fazendo isso até hoje, né? Mas procurando fendas para escalar imóvel sem o uso de equipamentos fixos, porque é um tipo de escalada que mais me agrada. Tem um cardápio na escalada, né? E no cardápio, esse é o prato que mais me apetece, fazer escaladas com proteção móvel. E aquela era uma fenda absolutamente perfeita. E nós fomos lá e fizemos ela sem grampo nenhum, nem no topo. E demos a ela o nome de Sangue Areia. Algum tempo depois, eu soube que tinham batido 12 grampos ao longo daquela fenda, e um deles lá no final, mais ou menos onde a gente está falando a respeito. Eu fiquei indignado com aquilo, porque, aqui um parênteses, dentro da escalada tem um princípio que é muito básico e que não pode ser rompido de jeito nenhum, porque senão a gente cai na barbárie. E esse princípio é o chamado direito autoral. Significa o quê? Que quem conquistou uma via, ou seja, quem foi o primeiro a fazer uma escalada, essa escalada Isso, essa foto mesmo, Rogério. Exatamente essa foto. Você vê claramente à esquerda das pessoas um diedrinho e esse sistema de fendas
é a parte superior, né, do meio para o final da via Sangue-Areia. Tem 30 metros de extensão. Portanto, essa parede tem um pouco menos que a via em diagonal. Mas esse princípio do direito autoral é um princípio que precisa ser quase sagrado, porque senão vira uma barbárie. E o que é isso? Significa que quem abriu uma via, quem conquistou uma escalada, essa escalada terá as suas características respeitadas por todos, absolutamente todos. Goste você ou não goste da forma como a pessoa conquistou aquela escalada. Vale criticar, vale dizer que a escalada é uma porcaria, mas não vale mexer naquilo, porque se você permite que alguém mexa naquela escalada, a pessoa se sente no direito de mexer na escalada dos outros, e aí é o fim da picada. Por exemplo, a partir do momento em que eu e Gabriel conquistamos a via Sangue-Areia, sem nenhuma proteção fixa, e alguém foi lá e bateu 12 grampos, isso foi uma verdadeira agressão, isso foi um ataque direto ao direito autoral. E não podia ficar sem resposta. Aí eu fui lá sozinho e arranquei, fiz uma proteção móvel no topo, desci e arranquei os 12 grampos. Pouquinho tempo depois, soube que os 12 grampos foram rebatidos, todos os 12. Não teve outra. Voltei lá e arranquei 11. Dessa segunda vez eu deixei o grampo do topo, exclusivamente para que se batesse de novo, voltaria lá, arrancaria tudo de novo. Descobrimos, então, que quem fez isso foi um grupo constituído em um clube chamado Unicerge, que entrou numa que podia bater grampos onde quisesse, na via dos outros, etc. E chegamos, no início dos anos 2000, mais ou menos, final dos anos 90, início dos anos 2000, à beira de uma guerra de grampos aqui no Rio de Janeiro. Uma guerra. Esse grupo era e tinha como mentor, como líder espiritual, como guru, um escalador que era do Clube Centro Excursionista Rio de Janeiro, chamado Oswaldo Pereira, mais conhecido como Santa Cruz, que tem na cabeça dele uma mistura da escalada ser um experimento coletivista, não importa a dificuldade, o que importa é a participação de todos e bater grampo em todos os lugares, enfim. Até aí tudo bem, cada um pratica do jeito que quiser, mas sem mexer na escalada dos outros. Aí, na recém-fundada, eu não sei nem se já tinha sido criada a federação ou se ainda era a pré-federação, que já era chamado Fórum Interclubes. Mas foi marcada uma reunião no Centro Excursionista Light, do Rogério e do Hans, nossos anfitriões aqui hoje, em que esse grupo foi. E a gente falou, olha, é o seguinte, isso é inaceitável, vocês conquistam as vias de vocês que vocês quiserem, com um monte de grampos, a gente vai dizer que é uma merda, mas tudo bem, vocês dizem que as nossas também são uma merda, mas tudo bem. O que não pode é um chegar, porque eu, inclusive, lembro a vocês, e esse foi um argumento bastante definitivo naquele momento, que arrancar grampos é muito mais rápido e barato do que bater grampos. Então, quantos vocês baterem lá, eu vou arrancar. Eles alegaram que não sabiam da existência da via, que eles não estavam rompendo o direito autoral, porque não sabiam, mas não sabiam porque não queria, porque a via tinha sido divulgada num artigo na única revista que existia na época, uma revista chamada Montanha, em que eu tinha uma coluna que eu contava as novidades e estava lá completamente descrita a escalada. E, de qualquer maneira, é um consenso, embora nem sempre seguido, consenso de que onde você tem fendas perfeitas para proteção móvel, mesmo que elas não tenham sido abertas, conquistadas por uma outra pessoa, você não deve colocar proteções fixas. Eles até deram um nome bastante bom para a via, né? Eu até usaria esse nome, chamaram oposição dialética, bem ao estilo do grupo, mas se recolheram, nunca mais bateram grampo na via de ninguém e ostensivamente disseram que não se filiariam à FEMERGE, como todos os outros clubes do estado do Rio de Janeiro, por conta que porque eles têm outros princípios, outra ideia, escalada para eles é outra coisa, não é um esporte, é um experimento coletivista.
Mas por que eu estou falando isso tudo para vocês? Eu estou dando essa volta toda porque ali é o caso que exemplifica bem algumas coisas. A primeira é o conflito dentro dos próprios escaladores. Portanto, eles precisam, de alguma forma, ser resolvidos a partir, se possível, da conversa. E esse até foi na conversa, né? Embora uma conversa tensa e não uma conversa relaxada, né? Com esse ambiente propício que a gente está tendo hoje entre nós, entre os dois segmentos. Beleza. Pouco depois, eu resolvi trocar as proteções de algumas vias minhas e fazer as escaladas novas com grampos de aço inoxidável. Grampos P soldados de aço inoxidável. Simplesmente porque, naquela época, na minha cabeça, o aço inoxidável é inoxidável. Mas depois a gente aprendeu, primeiro com problemas ocorridos no exterior e depois com problemas ocorridos aqui, inclusive em Barra de Guaratiba, que não é bem assim. O aço inoxidável não é tão inoxidável assim, especialmente se ele tiver passado por um processo de solda, como é o caso dos grampos P. Então, para encurtar bastante a conversa, se descobriu que certos ambientes são altamente nocivos para os grampos, para o aço inoxidável, e não é só o ambiente à beira-mar. Determinados tipos de rocha potencializam isso mais ainda, como é o caso da Tailândia, que é calcário. Mas foi uma ideia minha e de muitas pessoas na época, procurando fazer o melhor possível, a coisa mais segura e duradoura possível, de usar grampos P de aço inoxidável à beira-mar. Quando se descobriu que isso não era verdade, especialmente, não só, mas especialmente nos casos dos grampos que passam por algum processo de solda, então tinha que se procurar o melhor. Eu sempre procurei o melhor para as minhas escalas. Eu tenho muitas conquistas, são quase 800 em diversos pontos do país, mais de 100 só lá em Barra de Guaratiba. E eu sempre procurei o melhor, e fui pesquisar o melhor, e o melhor era, e é, e dificilmente deixará de ser, o titânio, que é um metal virtualmente inatacável pela corrosão marinha, pela salinidade, pela marisia. E eu fui procurar saber onde era, como é que era essa coisa do grampo de titânio e tal. Houve nos Estados Unidos uma tentativa inicial de se produzir esses grampos por uma empresa chamada, primeiro, Ushba, que importava titânio da Rússia, porque na Rússia o titânio é muito mais barato. E depois uma outra empresa chamada United Titanium, mas eles não deram certo. Os grampos eram caríssimos e a empresa acabou falindo. Mas, nesse meio tempo, junto com um amigo meu que morava aqui no Rio e escalou muito em Guaratiba, conquistou muitas vias lá e que agora mora no Canadá, chamado Flávio Wazniewski, nós descobrimos que um inglês que morava na Tailândia, que é onde houve alguns rompimentos de chapeletas de inox de uma forma assim, catastrófica, ele estava produzindo grampos de titânio baseados no modelo original da Ushba, que é este aqui que eu estou mostrando para vocês, um grampo chamado, nome genérico do grampo, Tortuga, e ele estava fazendo o seguinte, ele recorreu ao engenheiro da antiga empresa Ushba, que deu sugestões no design, e ele estava encomendando a fabricação desses grampos em Taiwan, porque a mão de obra é mais barata, mas tinha soldadores de titânio com uma expertise muito grande. E ele estava no início de uma coisa que ele fez durante muitos anos, que foi fazer o seguinte: ele fazia uma encomenda de grampos de titânio para esse fabricante dele em Taiwan, de acordo com a demanda. Então, ele perguntava, Tailândia, quantos? 1.200. Havaí, quantos? 50.
Ilhas Caimã e outros lugares de falésias à beira-mar encomendando. E o Brasil, por conta do contato inicial do Flávio e em seguida meu, foi dos primeiros países no mundo a adotar os grampos de titânio como proteção fixa à beira-mar. E eu fiz sucessivas encomendas. O dólar estava mais barato também, né? Eu encomendava de 100 em 100, às vezes de 200 em 200. Mandava vir logo uma cacetada de grampos, sempre da mesma forma. Mandava para casa de alguém no exterior, alguém que viria ao Brasil e trazia esses grampos para não ter problema de taxação, etc. Bom, enfim. Esse cara, que é o Martin Roberts, ele, como eu disse, ele é um inglês que morava na Tailândia e ele foi recebendo uma encomenda cada vez maior e as pessoas se dando conta de que colocar uma proteção de titânio era, embora mais caro no primeiro momento, sairia muito mais barata no longo prazo, que você não precisaria trocar ela nunca. Não pelo grampo, pela cola não se sabe, mas pelo grampo com certeza não. Mas, de qualquer maneira, a cola é uma duração também de muitas décadas, que valia a pena um investimento inicial maior para colocar uma proteção dessa qualidade do que de tantos em tantos anos, ou que seja de uma ou de duas em duas décadas, ter que ficar trocando, porque você tem mais despesa, mais trabalho, são dias que você perde, né, indo a campo para fazer isso, e a pedra, que é o nosso recurso, o recurso do nosso prazer, do nosso esporte, acaba ficando cada vez mais marcada, com mais grampos arrancados e depois mais são mais buracos, mais cicatrizes na rocha desnecessárias. Então, é melhor fazer um investimento inicial maior e você ter uma situação muito mais duradoura e imune à marisia. Uma coisa definitiva. O sucesso, então, foi tão grande que o Martin voltou para a Inglaterra, a sua cidade natal de Sheffield, que, aliás, é um polo da escalada na Inglaterra. Sheffield é um centro da escalada, porque está perto daquelas arestas de Gridstone, né? Que tem aquelas escaladas bastante desafiadoras lá, embora curtas. Até lembra bastante Guaratiba, só não é a beira-mar. E ele fundou uma empresa que é a que produz os grampos hoje, que é onde eu continuo comprando, mas são grampos de outro modelo. A empresa dele se chama Titan Climbing, titanclimbing.com. Então, vocês podem entrar no site e vão ver lá todos os produtos que tem. E ele deixou de fabricar este modelo porque é um modelo que tem uma solda aqui, ele tem um ponto de solda, e isso exige um soldador especializado. Como a mão de obra na Inglaterra é infinitamente mais cara do que em Taiwan, ele desenvolveu um outro modelo baseado num grampo que já havia, chamado Wave Bolt, que é esse aqui, que é o que ele produz e que é o que eu compro, e que fatalmente quem vier adquirir vai adquirir desse, né? Que é ele chama tem um nome sugestivo de Eterna. O grampo Eterna é o que é vendido hoje pela Titan Climbing em dois modelos, desse tamanho de haste e o outro com tamanho de haste ainda maior. Aqui, para a gente, o tamanho menor é mais do que suficiente. E ele, se vocês perceberem, ele não tem uma solda. Na verdade, ele tem um pontinho de solda comum só para essas duas hastes não abrirem que nem uma boca de jacaré. Mas aí não precisa um soldador especializado. Qualquer pessoa com 1 hora de treinamento faz isso aqui. Não é uma solda de resistência. É uma solda exclusivamente para manter as duas hastes alinhadas para poderem ser colocadas dentro do buraco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo, mas também não vou me estender muito aqui, porque o certo mesmo é fazer isso em campo, vendo a coisa. O princípio é muito simples. Você faz um buraco, bota a cola e bota o grampo ali. Mas tem uma série de detalhezinhos para essa operação poder correr bem, que
é meio inútil ficar falando aqui numa live, né? É melhor fazer ao vivo, né? Na rocha e possivelmente no momento que a gente substituir aqueles grampos da Pedra do Pontal. Bom, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque aí eu tinha resolvido deixar um grampo, como eu falei para vocês, retomando a história da sangue-areia, eu tinha resolvido deixar um grampo lá para descer se eu tivesse que arrancar outros que batessem. Ninguém bateu, a partir daquela reunião que eu descrevi, o ambiente ficou pacificado, mas eu acabei deixando o grampo lá para facilitar quem terminasse a escalada. Quem chegasse ao topo da escalada teria uma proteção fixa, porque para colocar a proteção móvel no topo não é exatamente simples. Precisa de peças grandes, complicado, a fenda não é tão maravilhosa assim como da própria escalada. Então, seria razoável, como tem em outras vias minhas e de outras pessoas, do Pugim, de outras pessoas, uma parada com grampo no topo. Mas era um grampo de aço comum. O aço comum, todo mundo está cansado de saber que a beira-mar tem uma duração pequena por conta da maresia, que ataca ele, tem a vantagem em cima do titânio de que esse ataque é um ataque visível, você acompanha o processo da degeneração de um grampo de aço comum, ao passo que no grampo de aço inox, e aí é o grande perigo dele, você não vê a corrosão acontecendo, ela é imperceptível e ele pode quebrar subitamente, estando aparentemente por fora bom. Então, eles não devem ser usados à beira-mar. Nenhum problema longe da influência marinha, embora alguns mais histéricos queiram fazer essa extensão por conta própria, mas não é o caso. Mas onde você tem influência marinha, não deve ser usado. E o grampo de aço comum, porque ele se deteriora rápido e todo mundo sabe que deixa marcas horríveis, esteticamente muito feias, de ferrugem escorrendo embaixo desse grampo foi instalado. Como eu estava, naquele momento, passei a usar o titânio nas novas escaladas e decidi, trouxe para mim o imenso trabalho, a imensa despesa de titanizar, né, que é o verbo que a gente desenvolveu, titanizar todas as minhas vias em Barra de Guaratiba e arredores, que são as vias incluídas na primeira edição do Guia de Guaratiba, que é de 1999, em que constam todas as escaladas existentes, obviamente, até aquele momento, e consta a sangue-areia, porque a área de abrangência desse guia era até exatamente a Pedra do Pontal. Entre a Pedra do Pontal e a Ponta do Picão, pegando aquelas falésias ali que a gente chama dos orixás, a Pedra da Tartaruga e algumas escaladas também ali na prainha, alguma coisa em Grumari. Recentemente, aliás, no ano passado, né, inclusive, eu lancei a segunda edição desse guia, muito ampliada e já com as vias todas, as minhas vias todas, que são a grande maioria nessa área, devidamente titanizadas, que é esse aqui. A segunda edição foi do ano passado, é uma edição toda. Até o Rogério, que está na capa, hein? O Rogério, nosso anfitrião, é que está fazendo a via aqui da capa, né? E que mostra tudo, inclusive mostra a Pedra do Pontal, com as duas vias que tinha e que continuam sendo as duas únicas lá, né? Que é a sangue-areia e uma outra escalada bem à direita, bastante desinteressante, chamada microentidade, uma escalada que não é legal, diferentemente da sangue-areia, que é uma ótima escalada. E aí eu falei, não, eu vou chegar e vou substituir aquele grampo lá por 2 grampos de titânio, já colocando, inclusive, uma parada dupla, aumentando ainda mais, né, o nível de segurança, de forma a transformar a região de Barra de Guaratiba, ou seja, a região incluída neste guia que eu acabei de mostrar para vocês, nas suas 2 edições,
um centro de treinamento de escalada móvel, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Embora seja um centro de treinamento de escalada móvel, ainda assim existem muitos grampos, por causa dessas paradas de cume, sempre duplicadas, e por conta de um grampo ou outro necessário nas escaladas móveis, em trechos que não tinha fendas, para ligar dois sistemas de fenda, enfim. Tem alguns poucos grampos de proteção. E eu resolvi trocar tudo nessa área. Foram mais ou menos 165 grampos que eu bati. Bati não, né? Que no caso não é batido. Que eu fixei lá. Foi um trabalho desgraçado, foi uma despesa terrível, e isso inclui os dois da Pedra do Pontal. E quando eu fui lá para instalar esses 2 grampos, vi que tinha 2 chapeletas. Eu falei, não, vou tirar essas chapeletas, porque eu vou botar 2 grampos aqui que são muito mais resistentes, muito mais definitivos e podem ser usados tanto por escaladores quanto por rapeleiros. E quando eu falo rapeleiro, pelo amor de Deus, não tem nenhuma conotação pejorativa aí, né? O praticante do rapel como atividade fim. Então, se os grampos que eu arranquei ao longo da via Sangue e Areia foram uma retaliação por um ato de hostilidade praticado por um outro grupo de escaladores, as chapeletas que eu tirei lá foram para deixar 2 grampos muito melhores do que elas, em definitivo, numa posição que me pareceu completamente adequada, para todos utilizarem. Lembrando que 2 grampos de titânio colados com o material que a gente usa, né, que é o que eu uso, que é o da Hilt, que é o de melhor qualidade, você pode colocar dezenas de pessoas penduradas de uma só vez. Se você puxar diversas fitas, diversos grupos podem utilizar, né? A segurança é muito maior. E aí, passado mais algum tempo, mais recentemente, coisa de uns 2 anos, eu soube que esses grampos tinham sido amassados e que tinham colocado uma série de grampos horrorosos lá em cima. Eu nem vi isso, só cheguei a ver no filme. Nesse momento, eu entrei em contato com Pedro Bugin, que está aqui nos ouvindo, e falei, Pedro, você, como presidente da federação, precisa fazer alguma coisa, porque isso aí foi uma coisa super desagradável. O problema não é só ir lá, bater os grampos de novo. Não adianta ir lá, bater e alguém tirar de novo, amassar de novo, e ficar uma guerra como aquela que nós conseguimos evitar entre os escaladores. Vai virar uma guerra entre escaladores e rapeleiros. Então, isso é uma coisa indesejável, e eu acho que isso é uma atividade que compete à federação fazer. E para representar os interesses da escalada Sangue e Areia, o Gabriel ficou destacado para isso, né? Que eu falei, Gabriel, essa via já me apurrinhou muito por conta daquela história toda, bate, tira grampo, sei o quê, blá, blá, blá. Você, então, por favor, assuma no meu lugar isso. Ocorre que o Pedro, em virtude dos milhões de afazeres, né, da FEMERGE, ele acabou não tendo tempo para se dedicar bem a isso. E aí, empurrou um pouco com a barriga esse processo. Eu também, com milhões de outras coisas fazendo, inclusive titanizando vias longas minhas no Pão de Açúcar, etc., acabei deixando um pouco, ainda aguardando que o Pedro tomasse essa atitude. Mas aí a divulgação, a viralização desse vídeo e a atitude que o Dinho, né, tomou, contactando diversos operadores de rapel, entrando em contato comigo, que sabia que a via era minha, catalisou, né, acelerou esse momento, e eu acho que a gente... Foi até bom o tempo ter passado, porque eu acho que, de repente, a gente começa a tratar desse assunto de uma forma muito mais sólida, de uma forma muito mais... uma perspectiva de um final positivo muito maior. Obrigado. Ó, cervejinha também, hein, Pedro? Congelada. Tintim. Tintim.
Então, essa história, essa volta toda que eu queria dar para chegar ao ponto em que nós chegamos. E aí, a minha expectativa agora, a partir de agora, vou deixar algumas coisas assim claras. Eu quero resolver o problema da escalada, o meu problema pontual da escalada sangue-areia. Mas, como eu disse, não adianta ir lá e fixar mais 2 grampos. Eu vi que alguns de vocês generosamente falaram, não, a gente vai até fazer um ratatá aqui, te dar os grampos e tal. Ótimo, mas não adianta chegar e bater 2 grampos de titânio mais para depois arrancarem ou amassarem esses outros 2. Então, a partir desse preâmbulo, o que eu espero é que, do lado dos escaladores, a organização já está feita. Foi um processo longo, foi um processo trabalhoso, não foi um processo simples, mas a federação ela é uma realidade, ela está perfeitamente estabelecida, congrega todos os clubes de escalada do estado do Rio de Janeiro, menos aquele, a Unicef, que se recusou, e também a Associação dos Guias e Instrutores Profissionais de Escalada do Rio de Janeiro, que é a AGPERJ. E é importante que vocês que operam rapel se organizem. Não, eu já sei, daqui a pouco vocês vão falar, eu estou lançando agora algumas perguntas, algumas ideias, né? Já passando para o final da minha fala inicial, para a gente partir para um bate-papo. Não sei se a organização que existe ela tem representatividade suficiente ou, de repente, todos vão e se congregam em torno dela para dar força a ela para isso. É importante que haja uma interface para que a gente, todo esse esforço não seja só por causa dos 2 grampos da sangue-areia. Isso é uma coisa pontual, né? Claro, me desagradou, foi uma coisa me deixou chateado, mas eu até, como vocês veem, eu empurrei durante 2 anos, sabendo que chegaria algum momento em que isso seria tratado de uma outra forma, e não um bota e tira grampos. E quando eu vi o horror das proteções que puseram no lugar deles, nota-se que são pessoas com muito desconhecimento de tudo. Grampo fixado com durepoxi realmente é uma coisa inacreditável. Na região de Barra de Guaratiba, alguém andou espalhando muitos grampos de inox. Agora, recentemente, coisa de 2 anos. Quando os escaladores, já faz uns 15 anos que viram que eles não servem. Ou seja, há um desconhecimento, não é nem uma coisa maligna, há um desconhecimento muito grande. Então, a minha expectativa é que vocês consigam se reunir, se organizar, para, junto com a FEMERGE, preparar, digamos assim, um plano de trabalho, né, com passos bem definidos. E o primeiro passo seria, eu acho que na Pedra do Pontal, onde seria, inclusive, uma aula de fixação de grampos de titânio. Essa organização de vocês também, eu acho que deve ser no sentido de adquirir os grampos de titânio, porque eles são caros e é necessário que alguém traga para que eles não fiquem mais caros ainda, né? Eu sempre compro e mando entregar num endereço qualquer, na Europa, nos Estados Unidos, que não paga taxa nenhuma, e a pessoa, um amigo, um parente, né, um conhecido, vai e traz isso. Claro que, juntando os contatos de todos, dá para fazer compras. E até por eles serem muito leves, muito mais leves do que um grampo de aço, um pacote com 30 grampos, 40, 50, 100 grampos que seja, não é uma coisa muito pesada e não é uma coisa muito volumosa, ou seja, não é difícil de adquirir. E todo o material para colagem é adquirido aqui no Brasil. Existem opções mais baratas, mas eu uso a opção original dada pelo fabricante dos grampos de titânio, Martin Roberts, que é o material da Hilt. É uma empresa suíça que a filial brasileira tem a sua sede e única estabelecimento. Antes tinha no Rio, mas fechou. É só em São Paulo, em que eles são colados. Não vou fazer, aqui não é aula, não, é só para mostrar. Com um aplicador desse, né, que parece uma pistola. O bico, por favor. Aqui é colocado um bico de plástico, né, e é por aqui.
pela ponta desse bico que sai o grampo. Esse bico é um misturador. Ele faz com que a cola e o catalisador misturem à medida que subam aqui, e quando sai na ponta já está perfeitamente misturado e ele, em algumas horas, se solidifica completamente. No dia seguinte, você já pode usar com total segurança. Mas isso é só para mostrar. Então, esse material de colagem, ele é todo adquirido aqui no Brasil. E os grampos têm que ser adquiridos lá fora, na titancline.com. Vocês vão ver, inclusive, outros tipos de ancoragem. Então, a minha expectativa, para fechar agora, é que seja estabelecida uma metodologia, um cronograma de trabalho junto à FEMERGE, e eu acho bastante importante, meus amigos, que vocês pensem nessa coisa das ancoragens de rapel que tem por aí. Não só do ponto de vista da qualidade, eu estava falando, em Barra de Guaratiba você tem uns grampos de inox, vamos supor que isso aqui fosse o inox, né? O grampo deve ter 1 centímetro para dentro e uns 4 dedos para fora, 6 grampos batidos, horrorosos desses batidos, e de aço inoxidável soldado. Ou seja, tudo errado. Está errado o material, está errado o grampo, está errada a fixação e está errado o número. Eu não entendo para que você, se você desse em 1, mas tudo bem, que você coloque 2 para ter uma redundância, o backup, que é o que os escaladores fazem, não só para descida de rapel, mas para aguentar quedas violentas com fator de queda 2, que tem um impacto muito maior do que se você pendurar 10 pessoas descendo de rapel. Uma queda de fator 2 de guia de grandes dimensões, de grande tamanho, a queda, ela pode gerar forças muito superiores se tiver 10 pessoas penduradas fazendo rapel, mesmo que pulando. Ou seja, é uma quantidade de grampos que deixa a coisa assim, impacta muito, é feio, né? Então, por exemplo, lá no topo da cabeça da tartaruga, isso é o que passa na minha cabeça. Em vez de você ter 30 grampos no chão, como você tem ali, você com 6, 3 duplas, você já consegue que todo mundo opere com total segurança, sem um atrapalhar o outro e sem ter qualquer espécie de risco. E de uma forma muito mais discreta. A gente, na escalada, luta muito também para manter um pouco mais de discrição do nosso impacto, né? Deixar menos marcas. Não tem jeito, vai ter que botar proteção fixa, mas não coloca tantas, diminui, usa proteção móvel sempre que possível, e não mais do que 2 peças, 2 grampos ou 2 chapeletas numa parada. Lembrando que as paradas para escalada são mais sérias se a escalada tem mais do que uma enfiada de corda, né? Se tem uma enfiada de corda, não, mas se tem uma segunda enfiada de corda e pode ter uma queda de guia de fator 2 em cima da parada, é uma coisa muito mais séria do que para rapel. E 2 é o suficiente em qualquer lugar no mundo. Isso só são coisas para reflexão. Eu acho assim que a minha fala inicial era essa contextualização histórica, como que chegamos no grampo de titânio, a história da sangue-areia, que foi a via que acabou gerando esse encontro todo. E agora, Rogério, passo a sua competente moderação para a gente começar aqui a conversa com os amigos. Valeu, André. Obrigado aí pela história, pelas palavras, inclusive, de conciliação e de sabedoria também. O Bugim quer falar um comentário rápido aqui e logo em seguida eu vou passar para o Miguel, que pediu para falar aqui também pelo pessoal do rapel. Gabriel também quer falar, vi você levantando o dedo aí, quer falar alguma coisa? Fazer o seguinte, então. Sim, na verdade, eu acho que a minha presença aqui é para arrematar essa fala do André. Ok. É uma fala mais ou menos curta que eu tinha, que eu acho que vai... É mais ou menos a mesma coisa, mas vai completar um pouco e que vai ajudar antes do debate. Bom, nós chegamos na fenda no final dos anos 80, e nós batemos um par ou ímpar, que eu não me lembro se era para ver que ganhador ia guiar ou ia participar, mas eu me lembro que o André guiou e eu participei. E que
foram colocadas menos de 12 proteções móveis numa escalada que depois recebeu 12 grampos, e depois recebeu mais 12 grampos, e depois recebeu não sei quantos grampos em cima. A história dessa via é a história da guerra de grampos no mundo inteiro. Eu escalei da Patagônia até a Califórnia, escalei na Europa, fiz instalação de arborismo na Malásia, eu conheci o mundo, eu escalei muito. Escalei na Austrália, e a única coisa mais importante que é incomum em todos esses lugares é o direito autoral, do qual o André falou. No Guia de Monte Arápiles, na Austrália, fala que para aqueles que modificam a rota ou a via dos outros, serão encontrados por alguns homens barbudos vestindo camisas xadrez e vão amarrar mosquetões e pitões de aço nos seus pés e te jogar no lugar mais fundo do rio. Então, é muito importante, em todos os lugares, nada mais deu certo, porque se eu posso bater um grampo na via de uma outra pessoa pode arrancar um grampo da minha, e é o caos. E nós temos as cicatrizes na pedra, da qual a via que o André falou agora é o exemplo mais claro, né? Então, eu acho que, a partir dessa experiência da via, dessa escalada, o que eu vejo é que a FEMERGE deveria funcionar como um grande telhado, onde as associações, seja de caminhante, seja de escalador, seja de rapeleiro, deveria servir como um telhado onde as organizações pudessem se colocar embaixo. No momento, a FEMERGE é uma associação que lida com a escalada, basicamente, talvez com caminhada também. Eu voltei há relativamente pouco tempo do Brasil, estou voltando a escalar agora, passei um tempo parado, mas eu acho que já existe uma associação e que, com o diálogo, se o pessoal do rapel conseguir se organizar em uma associação de pessoal do rapel, essa associação pode virar uma parte da FEMERGE. Pode, inclusive, de repente, com gente que vai e descobre novas técnicas, somar para os montanhistas até. Então, a minha visão é essa, eu acho que tem que haver agregação. E no mundo inteiro, em todos os lugares que eu escalei, a coisa mais importante é o direito autoral. E, em segundo lugar, é a preservação da rocha. A rocha é um recurso finito. Aquelas cicatrizes que estão na sangue e areia nunca mais vão sair dali. Então, é procurar respeitar a rocha, como o André disse, minimizar as projeções fixas, utilizando móveis quando possível. Eu trabalhei com rapel no exterior, em cume que não tinha grampo. Já tinha vários cogumelos de rocha em cima da parada, você juntava uma corda ali e montava. Então, é uma questão de criatividade, estudo, competência, tem que se estudar o assunto, mas de procurar uma forma que impacte a rocha ao mínimo, porque a rocha é o nosso recurso limitado. Era Maravilha. isso que eu tinha para dizer. Perfeito, Gabriel. Obrigado. Com certeza, eu acho que esse primeiro papo aqui pode caminhar para uma conciliação das representações, principalmente, e das ideias, né? E, eventualmente, a federação, enfim, mas é um papo inicial, isso vai caminhar junto, o pessoal do rapel tem muito a dizer também. Eu acho que a gente tem que mirar num caminho conjunto, mas ao mesmo tempo ir com bastante calma, porque imagino que seja muito tempo aí de distância e até vira e mexe rivalidade, como é o exemplo da Sangue Areia. Vou passar a palavra aqui para o Bugim, diretamente citado pelo Gabriel em nome da federação. Mete bronca, Bugim. Então, pessoal, também juro que eu vou falar super rápido, não pretendo me alongar aqui. Assim, em primeiro lugar, parabéns ao André, como sempre, deu um espetáculo aqui para todos nós. Gabriel, agradeço muito as palavras. E como FEMERGE, né? Falando como FEMERGE, na verdade, é até complicado botar falando como FEMERGE, porque, na verdade, a FEMERGE nada mais é do que um conjunto de clubes, um conjunto de associações, um conjunto de montanhistas. Então, não é a figura do Pedro Bugim, presidente, não é a figura de fulano, diretor.
Na verdade, temos poucos diretores, é uma diretoria formada por um presidente, um vice-presidente, um diretor técnico, uma diretora de meio ambiente, enfim, um secretário e tudo mais. Mas, na verdade, a gente não faz nada sem ter o aval das entidades que formam a federação. Então, assim, só esse primeiro ponto, né? Eu acho que é importante a gente entender, o pessoal que está assistindo entender, que a federação não é a federação, aquela ditadura, né? Na verdade, um conjunto de pessoas, a gente gosta muito de trabalhar com grupo de trabalho, né? Grupos de trabalhos diferenciados para unidade de conservação, para proteções fixas, enfim, para diversos assuntos. E essa história desse alinhamento com o rapel, eu já imagino um grupo de trabalho sendo formado e, conforme o Gabriel colocou, muito bem colocou, eu enxergo, inclusive, como uma associação que vai estar diretamente ligada à federação, assim, se assim for bem visto pelo pessoal do rapel. Eu acho que é muito pertinente e seria muito benéfico para a gente. Uma outra questão que eu gostaria de falar, que eu estou ouvindo sempre, não, porque a rixa, porque o cisalhamento, não sei o quê, essa segregação e essa... Eu confesso que eu não consigo... eu não gosto de usar esse tipo de palavra, eu acho muito forte, né? A gente realmente, como o André colocou, teve um galho que nasceu para o outro lado, acabou tomando outro rumo. De fato, temos alguns escaladores, né, principalmente, que acabam olhando para o rapel meio que de lado, né? Pô, mas rapel, só rapel. Isso realmente acontece, não vou mentir, mas a maioria esmagadora, pelo menos do pessoal que eu conheço, a própria diretoria da federação, né, os presidentes dos clubes, é um consenso de que o pessoal que pratica o rapel, né, que tem o rapel como um esporte e tem o rapel também como uma atividade comercial, que esse pessoal ele deve estar inserido, né? Ele, como eu disse bem no iniciozinho, é uma atividade com pessoas que têm tanto direito quanto os escaladores estarem naquele local, que tem, enfim, precisam ter, inclusive, uma consciência ambiental, né? Isso é óbvio, acho que é uma das bases. E, como o André colocou, existe o direito autoral. Então, eu acho que a grande rixa, no final das contas, acabou surgindo muito por conta dessa parte do direito autoral, por muitos grampos que iam aparecendo em cima, no topo de vias que já tinham sido pré-conquistadas, ou de vias de vias de escalada móvel, e que não tinham proteção no topo. Existe um bom exemplo ali em Guaratiba mesmo, né, onde tem onde tinha ali a antiga Casa do Batata, tem uma escaladinha ali para a parte da frente, e ali volta e meia aparece uma proteção fixa, e tanto eu quanto o André, a gente cansou de arrancar já, a gente já vai munido de marreta quando vai fazer alguma, para poder retirar essa proteção. E isso, na verdade, é uma falta de alinhamento. Eu acho que esse momento é justamente para a gente alinhar e tirar essa percepção de rixa, porque eu acho que não é a melhor palavra, né? Bom, vou deixar o pessoal agora falar, agradecer novamente a participação de vocês e, na sequência, assim, para finalizar, depois a gente discutir aqui e depois, talvez, da aula do André lá em loco, eu acho que a gente pode, sim, seguir nessa direção para a gente conseguir fazer uma associação de rapel se integrar com a federação. Eu acho que seria muito importante. E até fazer um meia-culpa aqui. Realmente o André me contactou há pouco menos de 2 anos e veio com essa questão. Cara, tinha tanta coisa para ser tratada a nível de unidade de conservação e blá, 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 e trabalho, e, enfim, uma série de coisas. Volto a lembrar que é um trabalho voluntário, tanto eu quanto a diretoria da federação, quanto os clubes, né? Somos, enfim, todos voluntários, então não é o nosso trabalho principal, a gente não ganha dinheiro com isso, então a gente também tem que ficar naquele, tenta ajudar daqui e lidar com outras questões dali, mas fico bem feliz da gente agora conseguir efetivamente dar um pontapé inicial e eu tenho certeza que a gente vai seguir com bons frutos no futuro. Bom,
passo a palavra aí. Rogério, por favor, pode seguir. Valeu, Bugim. Bom, já falamos aqui bastante, nós vindos da escalada. Eu queria passar a palavra agora para o Miguel, que ele tem bastante conhecimento lá, é um cara que eu já tinha ouvido falar dele lá dentro do Clube Excursionista Light. Miguel, tá me ouvindo? Estou te escutando, sim. Beleza, cara, a palavra é tua, fica à vontade. Tudo bem. O Light, eu na época falei com o Antônio para refazer a via da Pedra do Osso. Eu refiz a via, pedi autorização para ele na época. Ah, legal. E tem um camarada nosso lá, o Marcelo, que é um cara que atua lá em Guaratiba também, Marcelo Sim, Lima. eu conheço. E aí falou de você, falou bem de você. Mete bronca aí, vou ficar calado aqui. Então, eu sou Miguel Córdoba, tá? Eu sou escalador também, né? Eu também escalo, mas eu comecei a ganhar dinheiro com a minha empresa com atividades, né, como rapel, tirolesa, né, e pêndulo, tá? Faz uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente decidiu se juntar, né, para conseguir controlar um pouco o rapel. Tudo que o André Ilha e o Bugim falaram agora, o rapel realmente estava meio desorganizado, né, não tinha protocolo de segurança nenhum para o esporte, né, para atividade, desculpa. E a gente começou a organizar um pouco a galera para criar um protocolo de segurança, né, maneira de trabalhar. E também para a parte de precificação, como era na sua maioria comercial, cada um cobrava um preço. A gente via aquele negócio da galera cobrando R$ 30 e usando corda de obra para fazer rapel, por exemplo. Tá? Estou citando um exemplo aqui. E a parte que o André citou agora também, eu achei muito importante, que é sobre a colocação de grampos. Né? Muitos desses grampos eu vi sendo colocados, né? E bastante, inclusive, eu trabalho hoje em dia muito no interior. Eu fico no Rio, mas eu trabalho muito no interior. Então, em alguns pontos do interior, eu coloquei grampos, né, sem problemas à beira-mar. Então, aí uns 3 anos atrás, a gente formou esse grupo para poder controlar um pouco. Funcionou, né, entre aspas. Não funcionou completamente, senão a gente não estaria tendo essa conversa hoje. E a ideia inicial do grupo era exatamente isso. Era a gente ter protocolos, né, ter uma associação, né, que de início foi criado um nome, que era a ARTA, que era a Associação de Rapel e Turismo de Aventura. Tá? E é isso. Tem gente nesse grupo aqui, nesse call, desculpa, e também tá lá, tá no grupo. Tá? O Davi, deixa eu ver quem mais está aqui. Eita, minha tela saiu. Só um segundo. Pronto. O Davi e mais alguns, né, que estão lá. O Bugim, eu lembro, na verdade, quando a gente teve a conversa sobre o Mona, o Pão de Açúcar, na época que foi proibido, aquela história toda. Então, como você citou na reunião no início, eu gostei bastante da conversa, né, e a ideia realmente era poder juntar a galera. Eu, hoje em dia, tenho contato de praticamente todos os operadores e empresas, tá? Não tenho contato da galera que é individual, tá bom? Região de Barra de Guaratiba, como o André tinha falado, quem atua muito lá sou eu, tá? E o Valdez, que ele tá também nesse call, tá? A gente atua, a gente fiscaliza, faz o possível. Tá? Precisando da minha ajuda para juntar a galera, as empresas e operadores, eu estou totalmente disponível, tá? E é isso. Qualquer ajuda pode falar comigo, tá? Eu marco uma reunião com todo mundo. A parte que o André falou da colocação de grampo titânio, eu fiquei totalmente interessado, né? Até porque eu estou indo fazer mais um curso agora nos Estados Unidos, tá? Nessa área. Tá? Nessa área. Então, quando o André falou isso para mim, pô, na hora já toquei e falei, pô, me bota nessa conversa. Tá bom? O Valdez queria falar agora, tá? Se puder, passa para ele aí. Um abraço, Beleza, galera. Miguel. Valeu, obrigado. Nada. Bom, da fala do Miguel, já de cara, deu para ver que o pessoal do rapel quer não separem nada do que o pessoal da escalada quer em relação a estabelecer protocolo, em relação a fazer diretrizes e conceitos e princípios que tem que ser
tem que orientar as práticas, né? Adicionando, desculpa, adicionando essa parte que você falou, com certeza, essa parte de normas, na verdade, algumas empresas que praticam rapel e outras coisas também, elas já têm essas normas, tá? Inclusive aqui a minha é Desbravando o Rio, tá? Muita gente conhece. E eu tenho já essas normas todas colocadas no papel, né? Mas muitas não têm, tá? Muitas não têm. O Valdez que vai falar agora, por exemplo, o Cláudio César é referência, tá? Em cursos de rapel há muito tempo. O Valdez vai falar por ele aí agora, porque o Cláudio não estava na reunião. E, gente, muitas empresas têm isso e muitas não têm. A ideia é organizar, criar uma geral para todo mundo, tá? E, pô, conseguir parar com a palavra que o Bugim falou, não queria falar rixa, mas a realidade de muitos é que é uma rixa e para muitos não, né? Mas Não, é isso beleza, aí. Miguel. Beleza, bom saber que tem a galera que está adiantada já e que você está preocupado com isso também. Legal isso. Valdez, vi que você chamou aqui. Tá podendo falar? Tô Mete sim, bronca aí, senhor. Valdez. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Tá prazer. contigo. Boa noite, sou o Valdez. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ok. Prazer, meu nome é Valdez, tá? Eu trabalho junto com o Cláudio César, mestre Cláudio César, lá em Bairro Guaratiba, na Oeste Radical. Tô com ele já há 3 anos. Também sou escalador, tá? Fui formado pelo Daflon, mestre Daflon, lá na Companhia de Escalada. Prazer, Rogério, Gabriel, Pedro Bugim, já ouvi falar muito de vocês, especialmente o Rogério e André Ilha, sou seu fã, André. Prazer aí. Então, pessoal, uma coisa que o Pedro Bugim acabou de falar aqui mais cedo, me chamou muita atenção, é a questão do alinhamento, né? Muita gente, uma coisa que eu vi nesse tempo que eu tô, não é tão quanto muitos monstros têm aí, uma coisa que eu vi é que muitas pessoas que acabaram se envolvendo só com o rapel, entraram para o lado do rapel comercial ou do rapel esportivo, só para o hobby, né? Muita gente não entende como é que funciona a questão do escalador. A questão relacionada ao meio ambiente, à preservação, a essa questão que até o André Ilha comentou sobre fazer o mínimo possível de interferência humana naquele ambiente, né? E como muitos só viram o lado comercial, né? Muitos só viram e ainda muitos ainda veem só o lado comercial, não viram o lado da preservação, nem do meio ambiente, nem mesmo da segurança. Veio acontecer muitas situações horrorosas, né? Até o André Ilha comentou sobre inclusões de paradas fixas, né? de proteções fixas, de formas totalmente fora de padrão, em todos os aspectos possíveis. Então, essa falta de conhecimento de muitas pessoas que entraram no rapel e não entender como é que funciona o meio da escalada, né, que é tradicional, secular já, fez com que muitas pessoas houvessem mesmo esse conflito, essa rixa, né, que vocês acabaram falando tantas vezes aqui. Essa rixa veio a ser uma questão, uma reação, né, uma reação, porque muitos não concordam, muitos rapelheiros, eu sou um desses, eu não concordo também com muitas situações dentro do rapel, acho que posso falar isso por muita gente dentro desse meio, principalmente posso falar até por ser a pessoa mais próxima do mestre Paulo César, de que a gente não aceita muitas situações dentro do rapel, né? Mas isso fugiu do controle, fugiu de um controle assim, uma forma, eu posso até ser um pouco exagerado, Miguel Córdoba foi até um pouco, posso dizer, a forma dele foi até pouco tênue, foi um pouco fraca até de dizer, mas fugiu do controle de uma forma muito expansiva, muito degradante, vamos se dizer, né? Foi além do anormal, fugiu muito do controle do rapel um bom tempo atrás. Hoje nós temos aí uma iniciativa que ainda há muita resistência, eu vejo um pouco de resistência, sim, acontece. Eu acho que falta um pouco mais de esperança, talvez, de incentivar um pouco isso. Acho que aquela questão, por exemplo, eu estou aqui conhecendo o André Ilha, o Rogério, que são enormes, já vi
tantas conquistas dos caras, já vi falar tanto dos caras, já fiz vias de vocês, inclusive. Então, assim, não tem essa referência de, pô, levar um nome referente, né? Ou o Carlos César no rapel, não tem essas referências e tornar isso uma referência para si próprio, para fazer crescer a sua pessoa e crescer o esporte com segurança, com preservação ao meio ambiente. Isso ficou de lado, ficou só visto o lado comercial, o lado do dinheiro. Nós temos muitos parceiros, amigos dentro do rapel, que só faz por causa do dinheiro. A verdade é essa, eu queria não ser tão grosseiro assim por se dizer, mas tem que ser real. Faz só pelo dinheiro, esquece, não gosto de falar palavrão aqui, tá todo mundo aqui, mas esquece bulhufas que seja para poder ganhar dinheiro. Inclusive, essa situação da quarentena mostrou muitos rostos que a gente não conhecia. Muitas máscaras caíram, né? Nós vimos quem realmente estava preocupado com o esporte, quem realmente estava preocupado com segurança e quem realmente estava preocupado só com o bolso. E então tem essa questão de não ter tido um alinhamento durante muito tempo, não ter tido referências, e esse costuma ser, essa eu acho que eu posso dizer que é a maior base dentro do pessoal que só faz rapel, que não conhece escalada. Essa é a base para não ter esse alinhamento. O Bugim falou agora que seria muito interessante, não, na verdade foi o Gabriel que falou, seria muito interessante uma federação, uma confederação do rapel, estando instituída, esses praticantes virem e essa instituição vinha fazer parte da FEMERGE. Eu acho muito legal isso ser assim, um estopim. Eu acredito que seria um estopim muito grande, é o que falta talvez para isso acontecer, e talvez seja assim a primeira chave para já destancar a primeira porta dessa resistência, né? A legalização de protocolos, ou legalização não, mas pelo menos um procedimento mais padrão de protocolos, que seja um pouco mais bem visto, mais visualizado do que só o blá 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 de uma equipe, o blá 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 de outra equipe e aquela coisa toda. Não tenho mais o que falar, falei acho que tudo que tinha que falar. Se eu ficar falando mais aqui eu vou até ser grosseiro demais. E muito obrigado pela oportunidade aí, e prazer conhecer todos vocês aí, tá? Abraço. Valeu, Valdez, obrigado. Obrigado aí pelo depoimento absolutamente honesto, e a gente sabe disso, cara. Eu vou dizer uma coisa, essa oportunidade desse papo aqui, ela é muito boa, muito propícia para a gente poder começar a trilhar um caminho que vai juntar todo mundo, e ao mesmo tempo a história de eventualmente fazer uma associação única, uma federalização, ela é ótima também, mas eu vou garantir para você que ela não vai resolver todos os problemas, não. A gente vai ter que continuar batalhando dia a dia, na pedra, ombro a ombro com a galera, e eventualmente tendo mais força com uma federação, tendo mais força com uma associação, mas vai precisar continuar batalhando o tempo todo, porque ela só é forte porque as pessoas que fazem parte da associação são fortes. Qualquer associação é uma associação de pessoas, e se as pessoas forem fortes, a associação vira forte. Por isso que essa união agora, essa palavra agora é muito, muito importante, dessa união aqui. André, eu vi que você levantou a mão, o Gabriel estava aqui querendo falar um pouco antes. Primeiro eu vou falar com o Gabriel, e aí em seguida acho que já posso passar para o André, talvez para a gente começar a tentar dar um arremate e pensar em próximos passos aqui. Beleza? Gabriel, está contigo. Opa, desculpa, eu botei você no mudo. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando agora? Sim. Nessa última fala, o que eu vejo é o seguinte: eu vejo um escalador que houveram situações que realmente incomodaram e que está incomodado com uma situação da bagunça ou de uma certa desorganização, como se diga. Eu acho que isso que está acontecendo é natural, porque primeiro a gente tem que pensar que o rapel é uma das técnicas que foram desenvolvidas pelos escaladores. O rapel, por início, não tinha aparelho, não tinha nada, era o dúfer em volta do corpo, foi desenvolvido para quando chegava um cume que não dava para descer andando. Então, tinha que descer de rapel. Então, o rapel já é uma coisa que nós, escaladores, fazemos há muito tempo. Nós já estamos nas paredes, no vertical, no Rio de Janeiro, como diz o André, há mais de 100 anos. Um par de décadas, começou a surgir o rapel como uma atividade independente. É muito natural
que o pessoal novo, que está se dedicando àquela coisa nova, só pelo ponto de vista deles, entra em choque com quem já praticava de outro jeito há muito tempo. Isso não é nada de se admirar. O importante é nós tentarmos nos organizar, nos juntar, para que nós possamos encontrar um modus operandi comum. Essa que é a coisa mais importante. E aí é coisa para grupo de trabalho. É grupo de trabalho de fixação de grampo, é grupo de trabalho que vai resolver se vai botar um rapide no grampo de titânio para gastar o rapide e trocar ele, em vez de deixar a corda correndo sempre pelo léu do banco do grampo de titânio, etc, etc, etc. E nós conseguimos chegar a práticas que possam ser comuns para todos. E que o pessoal do rapel, que é mais novo nas paredes, possa entender o que nós, da escalada, estamos fazendo e adaptar as necessidades deles de praticar a atividade deles, seja por dinheiro ou não. Eu não acho nada errado alguém praticar uma coisa só por dinheiro, contanto que não começa a ferir as regras básicas de convivência da atividade. Eu não vejo problema nenhum no cara ser profissional só fazer aquilo para ganhar dinheiro. Agora, tem que agir direito, para ganhar dinheiro ou não para ganhar dinheiro. Então, agir direito é uma coisa que vai ter que ser conversada. Os montanhistas, a minha sugestão da Permerge servir como um teto para os rapeleiros entrarem embaixo é porque a Permerge já existe, e uma série dessas discussões que nós estamos falando aqui, da qual a Sangue e Areia é tão emblemática, que a Sangue e Areia sofreu mais estupro de grampo na mão de escalador do que na mão do rapeleiro. Vamos combinar, foram 24 proteções indevidas que o André arrancou de lá. Depois disso, houve um entendimento entre os escaladores, senão ia ser a guerra de grampos. Então, talvez, de novo, a Sangue e Areia, por causa da situação dos grampos de titânio, seja um início para a gente agora conseguir encontrar um entendimento também com o pessoal do rapel, e o pessoal do rapel conosco. É isso que eu tinha para dizer. Perfeito, Gabriel. Aqui realmente é emblemática em termos do que não se pode fazer na pedra, onde existe uma coisa já feita. Vai haver um tempo em que a Sangue e Areia vai ser a via mais tradicional, vai passar a italianos como a via mais tradicional do Rio de Janeiro. Nós conquistamos aquele negócio com menos proteção móvel do que botou proteção fixa depois. Eu acho que eram umas 10 ou 9 que tinha. A via não é tão longa. Maravilha. André, eu imagino que você queira dar um arremate. O Max levantou a mão aqui. Eu vou passar antes para o Max, ok? E aí a gente passa em seguida para o André. E aí, se o Bugin quiser também falar alguma coisa, e o Miguel também, em relação a um arremate, o que a gente imagina como próximos passos. Tá? Max, estamos prontos para ouvir você. Pessoal, boa noite a todos aí. Todos estão me ouvindo aí? Sim. Então, boa noite a todos aí. Foi tocada uma situação muito importante aí sobre a questão de associação. Como o Miguel já citou aí, a gente tem um grupo que tem mais ou menos uns 40 líderes da galera que faz rapel, e inclusive a gente já chegamos a realizar algumas reuniões para tratar desse assunto. E parece que o Max caiu. Max, a gente não está te ouvindo, acho que você está travado. Só que, assim, veio a pandemia, algumas pessoas se dispersaram, não conseguiram realizar. Cara, ouvindo aí, pessoal? Está quebrado. Agora voltou, sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, a gente há 2 anos, a gente vem batendo aí nessa tecla de questão de associação. Até puxamos algumas pessoas que estavam iniciando no rapel, né? A gente via que algumas pessoas estavam fazendo a operação de forma incorreta, que poderia prejudicar até a gente que já está um período aí fazendo atividade de rapel. E foi tocada essa questão da FEMERGE, para a gente é muito bom isso, a gente ter um suporte relacionado a isso. Eu acho que vai dar bastante força a galera que faz rapel e incentivar assim, a quem tá, pessoal que está começando a
procurar, né, uma associação, procurar fazer as coisas certinhas para a gente trabalhar de forma correta. Eu até falo, né, eu sou técnico de meio ambiente e uma das coisas que a gente tem que preservar é o nosso meio ambiente. E eu falo muito isso até assim, também eu sou guia de turismo e nos meus eventos eu sempre toco esses assuntos sobre a questão ambiental. Então isso daí é muito importante. Gostei muito da aula aí que o André Ilha deu aí, cara, quando o Dinho Pedrinha falou comigo. Abracei essa ideia. Eu acho que a gente tem que estar com a mente aberta para poder aprender. Isso vai somar muito e vai ajudar a gente a passar para frente também. Beleza? Só agradecer a oportunidade aí de falar um pouco aí. Forte abraço a todos. Valeu, Marcos. Obrigado a você pelas suas palavras também. Com certeza, acho que aprendizado é a palavra para todo mundo aqui, cara. Não só o pessoal do rapel, o pessoal da escalada, mas principalmente federação também, que vai ter que agregar muitos conceitos aí que vocês já estão vivendo há um tempo, embora vocês sejam como atividade mais novos, e vocês têm aí uma história muito mais intensa, até porque os interesses são muito diversos, que vocês convivem o tempo todo, então certamente o aprendizado de vocês vai ser muito bom para a federação e para os escaladores também. André, estamos contigo agora. Obrigado, Rogério. Bom, eu agradeço demais aí as colocações do Miguel, do Max, do Valdez, e eu cito para vocês o que aconteceu também no meio da escalada, antes. É como o Gabriel disse, o que está acontecendo agora já aconteceu com os escaladores aqui e já aconteceu em outros pontos do mundo. Ou seja, a gente não deve ter uma atitude pessimista. Eu acho que a mensagem do Gabriel foi essa. Não ter um pessimismo, porque esse tipo de confusão acontece quando alguma coisa é nova, quando pessoas desconectadas da história e das tradições de qualquer atividade ingressam nela, e compete a gente, que está com mais tempo, tem mais tempo de estrada e já tem, no caso dos escaladores, umas instituições sólidas para dar o rumo e para fazer as coisas seguirem numa direção correta. Não é um enquadramento, não é uma camisa de força, mas existe um campo, né? Limites para atividade, para qualquer atividade, para que ela possa ser praticada sem prejudicar os outros, sem prejudicar o meio ambiente. No caso que, especialmente em cima da fala do Valdez, os escaladores passaram pela mesma coisa. Como eu disse, alguns de nós resolveram, porque gostavam tanto da escalada, resolveram ganhar a vida, ou tentar ganhar a vida a partir da escalada, sendo guias ou instrutores. E aí, teve gente que fez o curso com instrutor e já se achava instrutor e começou a dar curso para não sei quem e virou uma zona completa também no meio da escalada, com pessoas fazendo barbaridades na escalada, o que, inclusive, é mais grave e mais arriscado do que na atividade de rapel. Claro, alguma coisa muito errada pode acontecer, mas na escalada, coisas muito mais erradas e muito mais numerosas podem acontecer, e tinham pessoas guiando outras e se dizendo instrutores, fazendo atrocidades. Por essa razão, os profissionais sérios da escalada, que aí eu faço a correlação perfeita com vocês, que são os profissionais sérios da atividade de rapel, e a pessoa que eu conheci, alguém que já foi bastante mencionado aqui, né? Eu conheço bastante lá de Garatiba, que é o Cláudio César, eles resolveram criar a sua associação, que é essa que existe hoje, a Associação dos Guias Instrutores Profissionais de Escalada do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, a AGPERJ, e eles estabeleceram padrões, currículos mínimos, padrões de excelência, para que, inclusive, graduações, que eu acho que não seria o caso do rapel, mas no caso da escalada tem graduações, pessoas que podem guiar até um certo nível, escalada de uma certa complexidade, e outros mais experientes, com currículo mais diversificado, que podem guiar e dar instruções mais complexas. Então,
eu acho que o caminho seria esse, porque a partir do momento em que a Agperge foi formada e que ela tem um plantel de guias lá no seu site, todo e qualquer escalador responsável, se quer indicar para um amigo, para um parente, para um conhecido, para um colega de trabalho, alguém para fazer um curso profissional, invariavelmente vai indicar alguém reconhecido, certificado pela Agperge, e não o fulaninho de tal ali do fundo do quintal. Ou seja, a existência de uma associação dessas, que congregue os profissionais sérios e preocupados com a segurança, com o meio ambiente e com os outros frequentadores das montanhas, né? Com o relacionamento com os outros frequentadores das montanhas. E estabelecerem esses padrões, esses critérios, a precificação, que também é uma coisa a ser padronizada, fatalmente vai ou atrair esses periféricos para ingressarem na associação e entrarem dentro das regras que foram discutidas e aprovadas, ou vai empurrar para escanteio e eles passam a virar párias e, eventualmente, desaparecem. Ou seja, a existência de uma associação forte, de uma associação organizada e de uma organização representativa no sentido de que grande parte dos principais operadores, dos mais sérios, estão congregados nessa atividade, ela começa a regular por si só o mercado, o ambiente. E isso é muito bom. E já ficou completamente claro aqui que a FEMERGE, nas palavras do Pedro, está de braços abertos para receber essa associação como um dos seus membros, que eu acho que isso seria espetacular. Então, Rogério, para dar essa finalização, né, eu entendo que o objetivo dessa palestra foi feito, eu acho que agora é pensar como que isso... São duas coisas, deixa eu organizar aqui um pouquinho o pensamento. Primeiro, vocês da área de rapel precisam sentar, e aí são vocês, sentar e se discutir como que vai ser isso. Vocês vão pegar essa associação já existente, vão fortalecer ela, vocês vão criar uma nova associação, como é que vai ser isso? Né? Eu acho que vocês precisam pensar isso. Em seguida, discutir com a FEMERGE passos no sentido... para resolução de conflitos. Os conflitos com os escaladores são basicamente dois. Aquela coisa de jogar a corda em cima da cabeça de alguém que está guiando uma via, que pode causar um acidente, e bater grampos para rapel no final de vias que foram conquistadas com proteção móvel, em que a parada móvel do topo é parte integrante da via. Por isso que o Pedro, logo na intervenção original dele, na inicial dele, falou que tanto eu quanto ele arrancamos os grampos em Guaratiba, porque foram batidos exatamente na fenda final de algumas escaladas. Não se podia dizer que isso não era de conhecimento, porque nessa obra de 99 já constava essas vias todas. Mas tudo bem, beleza. Porque é só questão de discutir que o mesmo grampo batido, grampo, chapelê, sei lá o que for, alguns metros à esquerda ou alguns metros à direita já não teria problema nenhum. Não faria diferença para a pessoa que faz rapel, mas faz toda a diferença para o escalador que vai fazer uma via com proteção móvel, com a parada móvel no topo, como parte integrante daquela experiência, daquela escalada. Então, os possíveis conflitos são esses dois. E a questão de requalificar, eu acho que o termo é esse, requalificar as ancoragens de rapel nas áreas à beira-mar do Rio de Janeiro, de Niterói, seja onde for, com grampos de titânio. E aí, nesse sentido, quando isso ficar estabelecido e quando a gente tiver a garantia de que grampos que vão ser recolocados não vão ser tirados logo depois por causa de um periférico qualquer, a gente vai, marca, e eu e Pedro temos uma experiência muito grande, né? Eu certamente até mais, que eu já bati muito mais, mas o Pedro também tem, para mostrar exatamente todos os detalhes, o passo a passo, as dicas práticas operacionais de fixação desses grampos de titânio.
Repito, os 2 grampos de titânio que estavam no topo da Pedra do Pontal, no final da via Sangue e Areia, eram muito mais resistentes do que aquele monte de grampo que está ali em cima, que a gente viu no mesmo vídeo. Mas talvez quem amassou tenha achado eles pequenininhos demais ou frágeis demais por desconhecimento, por pura ignorância. Então, eu acho que, meus amigos, vocês têm um trabalho grande pela frente, de comunicação e educação. E aí, uma associação forte, não sei, e não é da minha conta, seja essa já existente que vocês vão fortalecer ou criar alguma coisa diferente, é imprescindível para que essa tão desejada organização na área do rapel venha acontecer e que aí possa dialogar mais fortemente, mais tranquilamente com os escaladores e ser parte integrante da FEMERGE, cujo nome é a Federação dos Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro. Tá? É isso. Eu acho que agora um pouco a bola passa para o Bugim. E aí, Rogério, você vê se alguém mais quer fazer uso da palavra e a gente pensa nos próximos passos concretos via FEMERGE, interface com a turma do rapel. Maravilha, André. Eu acho que é o Bugim, então. A pessoa agora é o Bugim. Tá contigo aí e ainda bem que tem aí Miguel, Valdez, Max, pessoal aí que já tá ávido para se juntar e botar a mão na massa. Então, pessoal, vamos lá. Bacana, obrigado aí pelas colocações, André. Foram bem pertinentes. Valdez, todo mundo que comentou, acho que não teve nenhum comentário aqui fora do que a gente estava esperando. Bom, primeira questão, o André fez um comentário, né, muito bom, que as 2 questões principais do escalador com o pessoal que faz rapel, tem a questão da corda que vem de cima e os grampos, né, no topo das vias. Eu vou um pouco além, eu acho que essas 2 questões realmente são as principais, mas eu acho que a gente pode agregar tantas outras coisas. E uma primeira sugestão que eu faria, eu não sei nem se para esse primeiro momento, acho que o primeiro momento, deixa eu reorganizar, gente, perdão. Eu acho que no primeiro momento a gente pode manter uma conversa para efetivamente entender como que o pessoal do rapel seria agregado à federação, numa forma de uma associação, ou a que já existe, ou numa nova. Eu confesso que ver uma associação que já existe, que já tem uma certa história, que já tem membros agregados, eu acho que seria mais interessante fortalecer essa associação e essa associação, sim, se federar. Seria muito bacana. Independente dessa federação, no primeiro momento, a gente podia criar um grupo de trabalho, né? Podia criar um conselho dentro da própria FEMERGE, já com a participação de vocês, do rapel. Eu não vejo isso como um problema. A FEMERGE, ela é constituída dos clubes e da Associação de Guias Profissionais de Escalada, que é a IPERGE, mas a gente, por estatuto, a gente tem abertura para criar, enfim, não chega a ser uma federação, mas são parcerias que a gente pode formar para que virem efetivamente uma entidade filiada. Então, nesse âmbito, acho que a gente podia conversar, podia efetivamente chegar num consenso de vocês entrarem no universo federação como um conselho e, na sequência, virar, sim, uma entidade filiada. E essa entidade filiada, como o André falou, acho que vocês têm que se reunir, vocês têm que entender o que seria melhor para vocês. Cara, cria uma nova associação, fortalece essa associação, estamos todos alinhados aqui dentro. Se estiverem todos alinhados, maravilhoso. Assim, acho que é o melhor dos mundos. Pela história, por tudo que já vem nessa questão. E aí, o que eu ia falar no início, que eu me embolei um pouco, eu acho que na sequência disso, a gente pode pensar num terceiro ponto, que não é só a corda vindo de cima ou os grampos, né, batidos no topo. É uma questão que os montanhistas
se organizaram ao longo de décadas, né, mais de 100 anos, e formalizaram um documento de boas práticas e de ética. Então, eu acho que talvez nem fosse necessário a criação de uma documentação nova específica para o rapel, porque como o nosso documento de boas práticas e de ética para o montanhismo, ele engloba, né, várias modalidades, seja a caminhada, seja a escalada, seja enfim, o boulder e as diversas modalidades da escalada, ele também contempla essa questão do rapel, que é uma modalidade da escalada. Então, de repente, seria importante a gente bater esse nosso código de ética e boas práticas em alguma reunião e ver se para o lado do rapel, vocês estão de acordo? Eu acho que ok, está tudo legal, ou não, a gente pode ajustar alguma questão ali. Obviamente, existe o código de ética, existe o código de boas práticas, mas ele não é imutável. A gente pode, sim, identificar algumas questões ali que podem ser alteradas ou até mesmo adicionadas, né? E aí, a gente ter como preceito o englobamento da parte de rapel pela federação mediante o aceite daquela questão ética e de boas práticas. Eu acho que é o primeiro passo a ser dado, né? Sinceramente. Por exemplo, o que o André colocou da Liperge, do Unicerge, que não entrou na federação, é porque ele ia muito contra esses preceitos que foram forjados ao longo de décadas, né? E aí, obviamente, a gente não pode botar alguém dentro de uma federação que não é, ok, vou aceitar, sim senhor, não senhor. Não é isso, gente. Assim, não é uma doutrina, você tem que ir, não é uma seita, né? Na verdade, são questões muito amplas, até falando do Código de Ética, não sei se alguém já teve a possibilidade de entrar no site da federação e dar uma lida. É um documento extremamente curto, acho que é uma página e meia, né? Mas basicamente fala, cara, não joga lixo, respeito o direito autoral, enfim, se você for para alguma área de propriedade privada, seja zeloso pelo dono daquela propriedade, e assim por diante. São coisas muito banais, assim, desculpa, mas eu acho que o termo é esse, são coisas bem básicas, que a boa educação já vai mitigar boa parte desses problemas, e algumas outras que são um pouco mais técnicas, né? O direito autoral, que é a questão de você não modificar uma via já conquistada, mas assim, estando adequado àquilo ali, já são 99%, já é 99% do caminho andado para estar dentro da federação. Então, acho que a gente podia pensar mais ou menos nesse cronograma, né? Primeiro, vocês terem uma definição de se vão criar uma nova associação, se vão manter a antiga, se vão fortalecer essa antiga. Na sequência, a gente bater um pouquinho essa parte das questões éticas, né, e boas práticas. E, enfim, tocar isso, né, para vocês se associarem. Eu acho que seria sensacional. Eu estou bem empolgado, estou bem assim, feliz, inclusive, de poder estar nesse momento na gestão da federação, porque eu, enfim, pratico montanhismo desde criança, desde meus 6 anos. Assim, eu adoro rapel, adoro caminhar, adoro escalar imóvel, conquistar via. Então, todas as modalidades para mim são importantes e somos todos merecedores dessa emoção, né? Enfim. Por fim não tenho nada, desculpa. Eu tinha anotado algumas questões aqui, mas eu acho que basicamente o que eu tinha para falar é isso. Eu acho que a gente podia, então, já criar uma cena dos próximos capítulos, né? Quando que a gente poderia marcar uma reunião, de repente vocês até podem munir a gente de datas mais propícias, depois de uma conversa interna de vocês. A gente formou aquele grupinho do WhatsApp, eu achei sensacional aquele grupinho, eu acho que é um meio de comunicação inicial muito bom. Então, de repente, vocês vão ter essa conversa interna para entender qual é a melhor forma, vão mandar para a gente, e a gente já marca uma conversa na sequência para isso.
Não sei com relação a todos que estão aqui, o próprio André Ilha, assim, eu não sei se ainda é um momento 100% exato para a gente fazer essa atividade prática, né? Acho que muitos estão em quarentena, eu incluso. Não estou saindo para escalar, não estou fazendo muitas coisas, estou bem recluso, na verdade. Mas, assim, se a gente puder marcar para em breve, né, quando tiver uma melhorazinha para essa aula prática, eu acho que seria bem legal. E, bom, gente, eu acho que basicamente é isso. André, vamos lá. André quer falar alguma coisa, ele levantou o dedo ali. Valeu, Bugim. Tem ainda... Miguel levantou, Gabriel também e André. Quem é mais rápido aí para algum comentário rápido? Vou então, vamos para o Gabriel então, que começou. Vamos lá, Gabriel, você. É o seguinte, eu acho assim, uma coisa que eu aprendi e que me serviu muito para poder funcionar dentro desse tipo de situação. Eu aprendi fora da escalada, mas é uma dica que tem para dar da atitude que vai ser construtiva para os rapeleiros e os escaladores para podermos trabalhar juntos. Eu pratico arte marcial há mais tempo do que a escalada. Eu escalo desde 83. Em algum momento, no início do século, eu estava treinando. Eu estava morando na Alemanha, vim para o Brasil, estava treinando com o meu professor e ele perguntou, Gabriel, como é que é treinar na Alemanha? Eu falei, professor, é muito difícil, tudo é um pouquinho diferente. E ele falou assim, Gabriel, para de se concentrar nas diferenças e começa a localizar as similaridades. Desse momento em diante, a minha prática se tornou simples na Alemanha. E é essa atitude a única que vai funcionar para a gente poder formar um entendimento entre rapeleiros e escaladores. Nós temos que olhar para as similaridades que tem no que a gente faz, em vez de se concentrar nas diferenças. É uma atitude, é a forma construtiva que eu vejo para isso dar certo. Valeu. Sabedoria em tempos de polarização. Sensacional a sua fala, Gabriel. Miguel, tá mais tempo para falar e aí em seguida eu fecho com o Ilha. Ok, Ilha? Tá me escutando? Sim. Só para dar um adendo, né? Depois de tudo que vocês falaram, né? Eu ia falar com o Bugim, né? Rogério, André, né? Para, se possível, entrar em contato direto comigo. Eu sou um cara que eu normalmente tenho um pouco mais de ação. Eu não gosto muito da enrolação, acontece muito, inclusive na própria arte, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Normalmente eu pego o dinheiro, vou, faço, compro e tento resolver o mais breve possível. Comigo, hoje em dia, na fase que eu estou, com 31 anos, tempo é dinheiro, tá? Eu viajo, faço cursos, saio do Brasil, volto ao Brasil, mas tempo é dinheiro, tá? Outro adendo aí, André Ilha, quando eu olho para tua cara, você tem uma história no teu livro onde você foi roubado ali na Golinha do Engar, em Copacabana, né? Então, eu sempre lembro dessa história porque aconteceu comigo, eu não fui roubado, mas eu passei por um tiroteio quando estava escalando aquela via, fiquei preso 1h30 lá em cima. Sempre lembro dessa história. 30 anos de diferença, tá? Mas é isso aí, vamos lá, vou passar a palavra para o André Ilha agora. Valeu, Miguel. E aí eu acho que para finalizar, André, vamos lá, acho que tem bom caminho aí para a gente trilhar já. Valeu, Rogério. Obrigado, Miguel, pelas palavras. E detalhe, nessa história, o Gabriel estava comigo. O Gabriel, que é mencionado, que estava atrás do cara, que quase deu um tiro, falou que ia tomar as tripas do cara misturada com chumbo quente na cara, era o Gabriel. Enfim, nós temos boas histórias juntos. Rapidamente, eu acho que o Pedro falou uma coisa certa. Eu acho que tem que ter, nesse momento, vocês têm que sentar, não é nem no nosso grupo de discussão, eu acho que vocês têm que se decidir qual o caminho a seguir. Pegar a associação já existente, criar uma nova, enfim, eu acho que isso é imprescindível e isso não compete a gente. Primeiro ponto. O segundo ponto também mereceria uma vistoria de campo na região ali de Guaratiba para a gente junto, né? E um grupo da FEMERGE, um grupo do pessoal do Rapel, para ver em loco aquilo que tem lá e ver realmente como a coisa poderia ser diferente, mais segura, menos impactante, menos furos, menos
poluição visual e ainda assim permitir a prática das duas atividades, inclusive simultaneamente usando as mesmas proteções. Como, por exemplo, ali na ponta do picão tem 2 grampos de titânio que foram batidos ali e que são utilizados também para o rapel. Mas, além dos 2, que já seriam mais do que suficientes, ainda tem mais uns 10. Né? Então, acho que isso é uma coisa que poderia ser visto, porque menos impacto visual, menos ferragens humanas é sempre melhor, né? Nessa coisa da harmonia do contato com a natureza. E, por fim, a sangue-areia, ou seja, a Pedra do Pontal, aqueles 2 grampos que motivaram isso tudo, podem ser o ponto de partida prático para tudo que vier a ser decidido antes. Eu acho que primeiro tem que ter essa clareza do que se vai fazer, para aí, então, vamos eu, o Bugim, com certeza, o Gabriel certamente vai, quem quiser ir, passar desse pico da pandemia também, para mostrar como se coloca os grampos de titânio. E, eventualmente, me parece que seria bastante razoável arrancar aqueles outros grampos horríveis todos, desde que isso não seja uma coisa vista como um ato de guerra, e sim como uma coisa pactuada. Então, em vez de 2 grampos, 2 duplas de grampos, 2 aqui, 2 alguns metros à esquerda, isso atende, do ponto de vista meu e do Gabriel, da escalada, tudo bem, já está lá em cima, está acima do final. Mas, enfim, em loco, a gente vê exatamente o que fazer. Mas o ponto de partida prática, eu proponho e sugiro que seja justamente a Pedra do Pontal, mas apenas depois de se discutir quais os passos concretos que serão dados e um cronograma mínimo para isso. Né? E vocês também têm que pensar como vão fazer a aquisição, se tem um horizonte para a aquisição desses grampos e tudo. Depois eu passo o link da Titan Climbing aqui no grupo, passa daqui a pouquinho mesmo, assim que a gente concluir, mas o caminho é esse, tá? Era só isso que eu queria dizer. Mas legal, Miguel, eu gostei de saber, curioso saber que aconteceu isso. É sinistro. 30 anos depois. 30 anos depois. Maravilha, André. Tá contigo. Ok. Pessoal, bom, eu primeiro tenho que dizer que estou muito feliz, estou muito orgulhoso de estar participando dessa iniciativa. Eu achei que foi absolutamente auspicioso. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer a partir daqui. Então, deixa eu deixar de ser egoísta aqui. Deixa eu botar aqui, eu não sei se vocês veem todos, no modo de todo mundo ver todo mundo junto. Estou vendo todos vocês ao mesmo tempo. Esse trabalho de união, eu acho que ele vai ser muito bacana. O Bugim está com uma disposição boa para tocar isso pela FEMERGE. Miguel está com uma disposição excelente para tocar isso pelo lado do rapel. Eu acho que a gente tem uma boa diretriz, acho que a gente tem uma lista de atividades já muito boa para acontecer. Então, pessoal, só tenho a agradecer, estar por aqui, agradecer também ao Dinho, de novo, que foi o cara que fez isso tudo acontecer, pelo menos deu o pontapé inicial e divulgou e fez os contatos. Agradeço todo mundo. Quem quiser pode abrir o microfone para a gente fazer uma saudação final aqui. E, Gabriel, obrigado. André, obrigado pelas suas palavras. Miguel, Max, Valdez, valeu. Fábio, Dinho, obrigado. Quem está vindo aí, quem estava aí na reunião também é a Judite, que é a sócia escaladora lá do Light também, ouviu a gente aqui. Estou aqui, gente. Desculpa, depois é que eu reparei que só tinha homem aqui, gente. Mas eu fiquei calada. Importante a sua representatividade, Judy. Obrigado. Fiquei quietinha, escutei tudo, tá? De todo mundo. Maravilha. Acho que estão todos de parabéns. Mais, Judy. Não. Tô só... Entrei aqui porque o Dinho me chamou. Pronto, Maravilha. confessei. Dinho, muito obrigado mesmo pela iniciativa. Só uma coisa, Rogério. Acho que todos vocês foram brilhantes. Eu realmente queria muito que desse certo, que vai dar certo.
e que essa coisa comece o mais rápido possível. Os meninos aí que eu não conhecia, o Miguel, o Valdez, e tem mais gente que não aparece aqui na minha tela, corram atrás disso, porque vale muito a pena, e acabar com esse problema entre escaladores e rapeleiro. Eu também não gosto dessa palavra, não, mas não é no sentido pejorativo, é só para diferenciar quem é quem. Beijo para vocês. Valeu, galera. Estou muito Obrigado. feliz. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Vamos fazer Boa acontecer. Noite. Próximos passos, a comunicação vai rolar no grupo lá do WhatsApp, tá? Vamos manter aquele grupo como centro da comunicação. E uma outra coisa que eu não falei ainda. Quando for rolar lá como se fosse o pontapé inicial para simbolizar essa união que vai ser o trabalho junto lá no Sangue e Areia, eu acho que isso vai acabar tendo vai ter esse apelido, acho que vai ser mais ou menos esse marco inicial. Eu faço questão de ir lá documentar, fazer um vídeo, e aí isso pode ser uma estratégia de comunicação inicial para a gente aumentar essa representatividade. Beleza? Bom. Vamos levar o dronezinho lá, vamos fazer umas imagens bacanas, mostrar a galera do rapel, a galera da escalada, a ação. Obrigado, Rogério. Obrigado. Beleza? Cara, muito bom, Rogério. Pessoal, novamente obrigado, André, Rogério, a todos presentes. Eu tenho a agradecer, vocês são um pontapé inicial que está sendo muito importante. Talvez a gente não esteja enxergando a magnitude do movimento que a gente está criando agora. Então, assim, tô bem feliz, bem feliz. E a gente continua lá no WhatsApp. Pessoal, boa noite, obrigado. Ótima semana para todos. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, galera. Muito obrigado.